Começou? Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Thaís Maia, sou estudante de ADM da UFPE, Campus Caruaru, que é a Agreste, e hoje vou mediar o nosso debate sobre suicídio, saúde mental e academia. Vocês já devem ter visto que setembro é um mês de campanha ao combate ao suicídio, e temos várias campanhas que atuam em setembro, inclusive Setembro Amarelo. Devido a isso, a gente vai mediar e vai acontecer essa discussão hoje, que é tão importante, mas não só nesse mês, como todos os meses. No debate de hoje estará presente a professora Aline Guerra e Bárbara Biodini. Eu vou apresentar as professoras a vocês. Bem, Bárbara é psicóloga, mestre e doutora em administração pela UFMG. Ela participa do Núcleo de Estudos Críticos, Trabalhos em Marxologia no NECTRAMA e atualmente é professora do Departamento de Psicologia da PUC Minas e da Universidade do Estado de Minas Gerais. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Thaís. Bem, e em seguida temos a professora Aline Guerra, que é graduanda e mestre e doutora em administração, também pesquisadora do NECTRAMA e é professora do Núcleo de Gestão da UFPE, Campus Agreste. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Thaís. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Esse assunto é muito importante e eu espero que vocês se sintam atingidos, né, com o que vai acontecer. E a lista de chamada, ela vai acontecer após a apresentação das professoras. A gente vai disponibilizar um link que está na descrição da palestra. Ele não está disponível agora, ele vai ficar disponível depois. E, posteriormente, vai ter a emissão do certificado de vocês. Professoras, fiquem à vontade para iniciar a palestra. E boa tarde a todos e obrigada. Obrigada novamente, Thaís. Eu já tinha conversado com a Bárbara. Hoje eu começo falando um pouquinho para vocês e depois a Bárbara segue, certo? Isso. Então, eu gostaria, mais uma vez, de dar boa tarde a todas e a todos e falar que hoje a gente vai trazer aqui essa discussão, né, sobre suicídio, saúde mental e academia, que é uma discussão necessária e acredito que grande parte das pessoas que estão assistindo essa palestra, essa live de hoje, também acreditam que é uma discussão necessária, por isso estão aqui. E eu vou dar prosseguimento. Eu não sou psicóloga, como a Bárbara, mas eu estudei sobre o assunto durante o meu doutoramento, né? Por isso eu trago essa discussão aqui, eu estou aqui para fazer essa discussão junto com a Bárbara. Vamos lá, então. A primeira coisa, assim, se a gente estivesse numa palestra, né, pessoalmente, ao vivo, a primeira coisa que eu iria perguntar para vocês era o que é que vem na mente de vocês quando a gente fala em suicídio? Geralmente, quando a gente fala em suicídio, o que é que vem na nossa mente? Ele se matou porque ele é fraco, se matou porque não deu conta, né? Quais são as primeiras impressões? Já que eu não posso ter a resposta de vocês aqui agora, eu queria só que ficasse esse exercício, essa reflexão para vocês iniciarem essa palestra pensando nisso. O que é que vem na minha mente quando eu falo? Geralmente o senso comum, né, a aparência do fenômeno vem dizer que suicídio é uma fraqueza, suicídio é uma doença, suicídio ele se suicidou porque ele não deu conta, né? São essas as coisas que geralmente a gente escuta quando está falando sobre esse assunto. Então fica só essa reflexão, essa pergunta inicial para a gente refletir um pouquinho. E aí, antes de começar a minha explanação, eu queria trazer alguns dados importantes, ou seja, algumas estatísticas para a gente poder mapear esse fenômeno, né? E assim, sobre o suicídio no mundo, eu tenho os dados da OMS, a OMS que agora a gente tanto escuta falar nessa organização, que é a Organização Mundial de Saúde, a gente tanto escuta falar por conta da pandemia, e a OMS, ela mostra, né, ela diz que existem, que no mundo, anualmente, existem cerca de 800 mil pessoas que se suicidam, que se matam. Só que esses dados, eles já estão caminhando para cerca de 1 milhão de pessoas que se matam por ano no mundo, né? Outra estatística importante é que o suicídio ele é a principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 19 anos.
E 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Esses aqui são dados importantes só para a gente começar a entender a grandiosidade não no sentido positivo, mas o quão grande é esse fenômeno. Né? E quando a gente aprofunda esses dados para o suicídio no Brasil, essa primeira parte geralmente a gente fica, estatística chato, mas é importante para a gente poder entender. A gente teve, no ano de 2019, um total de 13 mil mortes, 13.105 mortes por suicídio. O suicídio ele tem uma classificação, né, como doença, uma classificação internacional, ele está dentro da classificação internacional de doenças da CID-10, e que é da X60, X84, se eu não me engano. E aí, dentro dessa classificação, se computou que no Brasil, o Ministério da Saúde se computou que em 2019, ou seja, ano passado, cerca de 13 mil pessoas se mataram. Só que esses dados são dados preliminares de 2019, né? O Ministério da Saúde está sempre cerca de 2 anos, atualizando o site com cerca de 2 anos de atraso. Então, esses são dados preliminares, pode ser que esse número seja maior. E por que eu falo que pode ser que esse número seja maior? Porque quando a gente olha a estatística, um gráfico de suicídio no Brasil, de ocorrências de suicídio, de óbitos por suicídio, a gente vê que existe uma linha crescente. Né? Aqui a gente tem de 96 até 2017 esses dados, e a gente vê que é uma linha crescente. Tem uma quedinha ali, mais ou menos por 99, 2000, né, que é a virada, o período de virada de século, mas são dados que são crescentes. Né? Só que aí a questão é que esses são dados oficiais. E quantos são os dados que não são registrados? Né? E às vezes esses dados não são registrados por conta de uma questão de tabu, de se tratar o suicídio como um tabu. Por isso que o mês de setembro ele é tão importante, né, para a gente falar sobre esse assunto. Obviamente que não só setembro, como a gente já comentou em algumas divulgações do evento. Esse é um assunto, um fenômeno que a gente tem que tratar o ano inteiro, o tempo inteiro. Mas ainda existe muito essa questão de tabu, de vergonha, né? Durante muito tempo, quando você pensa na história da morte no Ocidente, você vê que o suicídio ele é tido como uma vergonha. Tem muita influência cristã também aí dentro, mas ele sempre foi tido como uma vergonha. E as pessoas que tinham suicidas dentro da família não registravam a morte como suicídio. Então, esses dados oficiais aqui, que mostram que existiu no Brasil, ano passado, 13 mil casos de suicídio, eles podem ser muito maiores, na verdade, né? Eles são apenas estatísticas oficiais, mas, na verdade, existem diversos outros dados que não são registrados. E aí, isso aqui, essas estatísticas iniciais, como eu tinha comentado, no sentido de mostrar para a gente que, olha, isso é um fenômeno expressivo e que merece nossa atenção. Por isso a gente faz nesse mês de setembro e aqui hoje nessa palestra esse esforço para debater, para discutir o assunto e afunilando um pouquinho para a questão, para a academia, né? Nós somos professoras, a maioria de vocês aqui acredito que são alunos, né? Existem também outros professores assistindo, então, olha, esse fenômeno é grande, esse fenômeno é expressivo, ele merece nossa atenção, então vamos afunilar ele um pouquinho para a nossa realidade aqui, para entender como é que isso se dá. E aí, a minha ideia, nesse primeiro momento, é mostrar que, na verdade, mostrar por onde a gente tá caminhando, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou tentar apresentar o suicídio como uma possibilidade, uma alternativa que se constrói dentro da sociedade em que vivemos, e aí a gente vai afunilar, mas posteriormente Bárbara vai explanar melhor sobre isso, dentro da academia, né? E aí eu trago outra pergunta, que é aquela mesma coisa que eu tinha dito antes. Se fosse pessoalmente, eu queria muito ouvir vocês falando. Quais são os elementos que produzem? O que é que vocês pensam em suicídio? Mas, enfim, como eu não consigo ter essa resposta agora de imediato, eu fico aqui falando sozinha e acho que dá certo. Então, assim, quais são os elementos que produzem o suicídio na nossa sociedade atual? O que é que leva as pessoas a tentar
a tentar o suicídio, não necessariamente só a tentar, mas a cogitar ele como uma alternativa, como uma possibilidade. Obviamente que falando assim, eu não vou abranger vários casos específicos, mas a ideia é tentar ver isso de um modo mais geral. Então, assim, qual ponto de vista eu estou partindo para poder fazer essa discussão de quais são os elementos que produzem o suicídio na nossa sociedade? Primeiro, eu estou partindo do ponto de vista de que a gente vive numa sociedade capitalista, né, na atualidade. Então, essa minha análise, ela não vai ser feita a partir da psicologia, da psiquiatria, da área de saúde, não, né? Vai ser feita a partir do ponto de vista social. E, mais importante que isso, partir do pressuposto de que o modo, isso é importante para a gente basear o que eu quero falar aqui, é que o modo como a gente trabalha, né, o modo como trabalhamos constrói o modo como nos relacionamos em sociedade, ou seja, eu estou partindo do pressuposto marxista de que o trabalho é o elemento sociabilizante do ser humano, é o elemento que constrói o ser social. Então tá, tendo em vista que eu não sou psicóloga, não estou falando do ponto de vista da psicologia, não sou psiquiatra, não estou falando do ponto de vista da medicina, né, que geralmente quando a gente fala em suicídio se recorre sempre a essa área da saúde, né, para tratar o fenômeno. Então aqui é para mostrar que, a gente vai partir desse ponto de vista social e dessa ideia de que o modo como a gente trabalha constrói o modo como a gente se relaciona na sociedade. Então, se a gente parte disso, o modo como a gente trabalha é o modo como a gente constrói esse modo como a gente se relaciona em sociedade, como é que o trabalho está organizado hoje em dia? E aí eu tenho só 2 exemplos de empresas, e aí meus alunos da administração que estiverem presentes podem até lembrar de algumas aulas, mas eu tenho aqui 2 exemplos de empresa. Primeiro é a Foxconn, que é uma empresa asiática, né, que produz componentes eletrônicos, e ela é super conhecida no mundo inteiro pelos altos números de suicídio, né, dentro da empresa. Então, alguma coisa já se começa a pensar, porque as pessoas estão se matando ali dentro daquele ambiente? Por que se escolheram se matar dentro do trabalho, do ambiente de trabalho? Né? Tanto é que, para trabalhar nessa empresa, as pessoas precisam assinar, os trabalhadores precisam assinar um contrato dizendo que não vão se matar dentro da empresa, né, na área da empresa. E essa empresa ela também já começou a colocar telas de proteção nas janelas, justamente para tentar evitar o suicídio dos trabalhadores, porque o número é muito grande. Ok, a gente tem esse caso que é emblemático, aí vocês ficam aí, tá, mas por que as pessoas fazem isso? Por que esse tipo de empresa? O que é que acontece lá? Será que é um problema específico daquela empresa? Aí a gente vê que não. Né? A gente tem a Renault, a Peugeot e a France Telecom, que são empresas francesas, e, enfim, a Renault e a Peugeot conhecidas mundialmente, que também mundialmente como montadoras de veículos, né? Mas assim, essas empresas elas também têm números de suicídios alarmantes entre os seus trabalhadores. Aí aqui no cartaz, que era um cartaz que estava na frente da France Telecom. France Telecom é uma empresa de comunicação francesa. Se eu não me engano, ela até modificou o nome agora, mas eu nem lembro direito mais qual que é o nome. E aí o cartaz, obviamente em francês, mas a tradução é mais tentativas de suicídio é igual a corte de emprego. Ou seja, a gente já tem elementos para se pensar aqui essa relação entre trabalho e suicídio, mas que vai muito mais além do que apenas esse trabalho na aparência, como a gente está vendo aqui. Então, assim, quando a gente vê esses casos, esses exemplos, a gente pode pensar que o modo como o trabalho está organizado, ele está adoecendo o trabalhador. Muito se fala em saúde mental do trabalhador, em saúde e bem-estar físico do trabalhador. Inclusive, eu quero só salientar aqui um ponto, que é que quando eu estou falando de saúde mental, eu não estou necessariamente separando saúde mental de saúde física, eu estou entendendo saúde aqui como um modo geral, tanto da mente quanto do corpo.
porque não existe, não tem como você separar mente e corpo. Essa é uma separação que se faz geralmente na ciência, mas não existe, não, em uma parte da ciência, né? Mas não existe, aqui quando eu trato de saúde mental, eu não estou separando saúde mental e saúde física, só eu acho, inclusive, que a Bárbara até concorda comigo nessa linha de pensamento. Então, quando eu olho esses exemplos dessas empresas, esses cortes, né, esse cartaz da France Telecom, né, falando de corte de emprego, tentativas de suicídio, quando eu olho a coisa das telas de proteção na Foxconn, eu estou vendo que, opa, existe alguma coisa aqui no trabalho que está fazendo os trabalhadores se matar. É no trabalho que isso está acontecendo ou é no modo como esse trabalho está organizado, né, que está adoecendo esses trabalhadores? E aí, quando eu trago a questão de adoecer o trabalhador, aliás, desculpa, quando eu estou falando de trabalho, o que é que eu tenho para falar do trabalho na atualidade? A gente sabe que a gente vive num momento de precarização das relações de trabalho. Quem assistiu o ciclo de debates anterior viu isso, né? Percebeu isso, que a gente vive um momento de uma maior intensificação da precarização das relações de trabalho. E essa precarização ela vem da terceirização, da quarteirização, da quinteirização. Acho que vocês devem entender o que é a terceirização. Então, imagina que em vez de delegar a terceira uma função, eu deleguei a um quinto, né? Essa precarização também advém da pejotização, da uberização. Novamente, vou relembrar o ciclo que a gente teve, né, que o professor David falou sobre essa questão da uberização, né, e a pejotização é você transformar o trabalhador num CNPJ. A partir do momento que você transforma aquele trabalhador, carteira de trabalho assinada num CNPJ, você está, entre aspas, pagando mais, mas está retirando uma série de direitos. Então, quando eu falo em trabalho na atualidade, eu posso olhar para essa intensificação da precarização dos trabalhos e visualizar essas questões, né, de pejotização, terceirização, uberização. Então, assim, quando eu estou falando de trabalho, eu tenho essa ideia de trabalho precarizado. Ok, esse é o primeiro ponto. Esse trabalho precarizado acaba, por vezes, a levar a um adoecimento do trabalhador. A gente escuta falar de burnout, né, de depressão no ambiente de trabalho, a gente conhece casos, e existem muitas pesquisas que mostram trabalhadores com depressão, trabalhadores que não aguentam mais se pensar em trabalhar, ou seja, que é quando já existe uma evolução da depressão para o burnout, né? Burnout é esse fogo apagado, esse fogo morto, esse não querer ir trabalhar, começar a enxergar o trabalho como se fosse um local ruim para se estar. Né? Então, quando eu estou olhando para tudo isso que o trabalho vem se transformando na nossa sociedade, eu consigo ver que o modo como ele está organizado adoece esse trabalhador. Né? E aqui eu tenho uma citação do Marx que fala isso, mas não fala isso de agora, né? A gente está falando, eu estou tentando trazer isso para esse contexto atual, que a gente sabe que existe essa precarização e tudo mais. Só que essa produção, esse modo de se organizar o trabalho numa sociedade capitalista que a gente tem, já mata essa força de trabalho, já mata os trabalhadores há muito tempo. Tanto é que essa citação do Marx aqui vai falar o quê? Que a produção capitalista, que é essencialmente produção de mais valor, sucção de mais trabalho, produz com prolongamento da jornada de trabalho. Quando a gente fala de prolongamento da jornada de trabalho, a gente está falando também de uma intensificação, de uma das formas de intensificar o trabalho, né? Produz não apenas a debilitação da força humana de trabalho, que se vê roubada de suas condições normais, morais e físicas de desenvolvimento e atuação. Essa produção capitalista, ela produz o esgotamento e a morte prematura da própria força de trabalho. Ela prolonga o tempo de produção do trabalhador durante certo período, mediante o encurtamento de sua vida. Então, assim, só para situar a gente, quando eu estou falando que a gente está partindo do ponto de vista social, né, para poder analisar a questão do suicídio, eu tenho aqui esse primeiro momento. Existe precarização, existe intensificação do trabalho, mas tudo isso, toda essa organização do trabalho na sociedade capitalista está matando os trabalhadores, o que é uma contradição, mas disso das contradições que se faz o capitalismo, né? É uma contradição porque eu preciso da força de trabalho, mas ao mesmo tempo eu estou ali produzindo as condições que vão matar
essa força de trabalho. Aí vocês me perguntam, tá, mas a gente está aqui para falar de academia. E quem não trabalha? Estudante, teoricamente, né, assim, a uma primeira vista, o estudante ele é tido como uma pessoa que não trabalha. E aí vocês ficam, tá, mas e quem não trabalha? E os estudantes? O que é que tem a ver com isso? O que é que tem a ver com esse mundo do trabalho aí que está se falando, com essa sociedade, com esse modo de organizar o trabalho? O que é que isso tem a ver? E aí eu vou trazer falas. Na minha tese de doutoramento, eu entrevistei algumas pessoas, dentre elas estudantes, minha tese foi sobre suicídio, e dentre elas estudantes, né? E esses estudantes que tentaram se suicidar, ou então que cogitaram, pelo menos, não executaram o ato, mas cogitaram se suicidar. E aí eu tenho aqui algumas falas só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. A primeira fala é da mãe de uma menina de 14 anos que se suicidou. E aí, o que é que essa mãe tá falando? Então, assim, ela sentia, eu achava que era uma coisa de adolescência, porque sentia aquele cansaço normal, aquela coisa assim, não vou dar conta. Seus 14 anos, aquela coisa pela frente, aí aquela insegurança, será que eu vou dar conta? Daqui a pouco tem que escolher uma profissão, fazer um curso. Nessa fala específica, a mãe da menina de 14 anos mostra que a menina já sentiu uma pressão social de olha, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser boa, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que escolher uma profissão. Vocês conseguem perceber o quanto isso começa a se assemelhar quando a gente pensa no mundo do trabalho? Ela é uma estudante, ela não está na universidade ainda, né, que é o nosso foco aqui, mas ela é uma estudante, ela teoricamente não trabalha, ela não está ali produzindo aquele valor que a gente tem como se fosse o único... Enfim, ela não trabalha, né, na aparência da questão. E aí eu tenho mais algumas citações e notícias de jornal. Aqui tem uma notícia de uma reportagem que saiu do suicídio de um doutorando da USP que levanta questões sobre saúde mental na pós-graduação. Opa, um doutorando se suicidou, ele se suicidou dentro da universidade. Eu estou me lembrando muito agora daqueles trabalhadores que se suicidaram também no ambiente de trabalho. Será que tem alguma coisa a ver isso aqui? E aí eu tenho também a citação de uma outra estudante, se eu não me engano, ela era estudante de medicina. E aí ela fala, né, que foi a partir do primeiro período que ela foi se envolvendo aos poucos com uma organização de saúde, e foi no segundo que ela começou a piorar. Piorar, que ela fala aqui nesse sentido, era de ter crise de ansiedade, de ficar triste, de pensar em morte. E aí que eu tinha crise de ansiedade, sentia palpitação, respiração ofegante quando ia para o campus, ou seja, quando ia para a universidade. Lembram do burnout? Praticamente toda manhã, então sempre tinha essas crises, eu não conseguia estudar para a prova, minha nota caiu bastante no terceiro semestre. Nessa fala aqui, a gente começa a perceber que existe uma cobrança aqui, uma internalização dessa necessidade de ser bom, de dar conta, de ser o melhor, né, de conseguir concluir o curso, de conseguir ter um CRE alto, um CRE dentro do padrão, né, e isso continua sendo visto em outras falas de outros estudantes. Nessa fala aqui, dessa outra estudante, ela fala, eu chegava a acreditar que era culpa minha e me cobrava com isso, culpa dela tentar se matar e não dar conta, né? Aí dava vontade de morrer, porque eu não estava sentindo mais prazer naquilo que fazia. Alguns colegas de classe também me contavam que estavam deprimidos, mas eu não tocava no assunto de se matar. Os colegas de classe, eu não falava de suicídio. Ou seja, essa pessoa, essa entrevistada especificamente, ela pensava em suicídio, mas ela tinha aquilo que a gente falou lá no início, vergonha de falar para as pessoas, é uma vergonha de pedir ajuda, né? E aí, quando ela fala, eu sentia que era culpa minha, eu me cobrava e não sentia prazer naquilo que fazia, eu particularmente vejo isso de uma forma muito próxima de tudo aquilo que eu falei relacionado ao trabalho. E ela, teoricamente, não trabalha, ela só estuda, né? Só estuda bem, entre aspas. Junto a isso, eu tenho uma figura que foi grafitada no muro da UFMG, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi onde eu fiz o doutoramento. E nesse grafite diziam que a UFMG mata. E trazia uma questão, você acha normal suicídio estudantil? Eu colocaria ainda outra questão, você acha normal suicídio?
né? Ou seja, nesse período se começou a questionar o porquê de tantas pessoas, de tantos estudantes estarem se matando e se matando dentro de ambientes acadêmicos, né? Dentro de ambientes universitários. Eu lembro que na na residência universitária, né, da UFMG, existiam casos e casos de suicídio. Algumas pessoas entrevistadas que residiam lá me falaram que quase todo dia tinha um caso ou uma tentativa. Então isso é uma coisa normal? Por que isso acontece? Essas pessoas teoricamente nem trabalham, se a gente está só relacionando. Mas aí é o ponto da questão. Esse mundo do trabalho, vamos dizer assim, ele é refletido na academia, né? A academia ela é só apenas um reflexo dessa nossa sociedade que adoece o trabalhador, vamos colocar assim, que cria as condições, cria as possibilidades do suicídio aparecer como uma alternativa, né, para eles. Então, quando a gente olha para a nossa sociedade, o que é que a gente tem hoje? A gente tem uma concorrência desenfreada, né? Ou seja, eu tenho que ser bom, eu tenho que dar conta. A gente tem individualismo, a gente tem essa busca por ser o melhor, e quando eu tenho essa busca por ser o melhor, eu tenho cobranças inúmeras, eu tenho um padrão ideal de sucesso para ser atingido, e é um padrão que eu não vou dar conta. E quando eu falo padrão ideal de sucesso, eu estou me referindo a um padrão. Eu tenho que ter um emprego bom quando eu tiver 20 e poucos anos, eu tenho que estar estabilizado financeiramente, eu tenho que ter o corpo que colocam como ideal, ou seja, para poder, então, atingir esse chamado sucesso, vamos dizer assim. Então, quando eu olho para essas características da nossa sociedade, e aí eu começo a olhar para a academia, eu vejo que tudo isso aqui também está dentro da academia, né? A gente tem nos programas de mestrado, doutorado, essa concorrência desenfreada de ter que publicar, de ter que fazer as coisas, de ter que ter um Lattes bom. Eu tenho esse individualismo, não vou avisar de tal congresso, não vou avisar de tal chamada de bolsas de pesquisa, não vou avisar porque eu preciso ser bom, eu preciso atingir aquilo. Eu também tenho essa busca por ser o melhor, junto com as cobranças. Eu tenho cobrança de CAPES, se eu sou professora, se eu sou mestranda, se eu sou doutoranda, eu estou na graduação, se eu sou um bolsista, eu estou fazendo. Se eu estou na graduação, só fazendo a graduação, sem estar envolvido em pesquisa nem nada, eu também estou nessa autocobrança, né? Nessa cobrança externa e nessa autocobrança também de buscar ser bom, de buscar ser o melhor, porque o mercado de trabalho quer que eu saia dali preparado e saia ótimo para servir, né, a esse mercado de trabalho. Então, quando eu olho para esse chamado mundo do trabalho, quando eu olho para a academia, né, eu estou vendo ali reflexos. As características dessa sociedade, a sociedade em que a gente vive, elas estão ali fomentando no indivíduo o suicídio como uma possibilidade, porque a partir do momento que eu me vejo diante de tudo isso, de todas essas características, e eu vejo que, tipo, nossa, eu não vou dar conta, eu não vou atingir esse padrão de sucesso, o suicídio, ele aparece, ele emerge sim como uma possibilidade a ser executada. Do mesmo modo que, aí, vocês podem falar, mas são problemas químicos, não sei o que não passa, que não transmite, não sei o que. Ok, essa é uma parte da questão. Mas olha como as características dessa sociedade também levam a essa desordem química no cérebro, se a gente for pensar, né? Então, assim, quando eu estou falando de academia, da academia, eu estou enxergando a academia como um reflexo da sociedade. E aí a ideia aqui é que a gente enxergue que o problema não está necessariamente na academia, mas na sociedade como um todo, né? A Bárbara vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas a ideia aqui é que a gente entenda o que é a nossa sociedade, a priori, a princípio, para poder, então, a gente entender como é que essas questões de saúde mental e o próprio suicídio vão adentrar, vão aparecer para os estudantes de graduação, de pós-graduação, para os professores, para os técnicos, enfim, para quem compõe esse ambiente universitário. A gente primeiro tem que entender o que é essa sociedade, o que é essa sociedade que a gente vive, quais as características e quais as pressões que ela coloca sobre nós, para a gente poder entender como isso se dá na academia e como esse suicídio ele pode aparecer como uma possibilidade.
né? Então, de um modo geral, é isso. Acho que Bárbara continua melhor falando agora para vocês sobre a questão na academia, né? E deixar o telefone do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que eles atendem não só caso de suicídio, né? Mas, enfim, eles atendem casos. Enfim, eles atendem pessoas que querem falar. Isso é o CVV, isso é o Centro de Valorização da Vida. Então, fica o telefone 188 e o slogan deles de que falar é a melhor solução, para a gente entender que a gente não está só. Não está só na academia, não está só na sociedade. É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. E vou dar agora a palavra à Bárbara. Bárbara? Oi. Obrigada, Aline. Foi sensacional a sua exposição, muitos dados para nós. Eu queria começar te agradecendo primeiro pelo convite. Eu fiquei pensando, eu falei, não sei se a Aline me chamou porque eu sou psicóloga, porque eu sou professora, porque eu sou estudante, porque eu passei por um adoecimento na pós-graduação, então eu me sinto bem contemplada no assunto que a gente vai estudar hoje, porque eu estou aí, né, em todos esses meios agora. Então, vou tentar complementar, de alguma forma, as coisas que você trouxe. Então, boa tarde a todos e a todas. Vou começar aqui a minha exposição, né, falando sobre, mais especificamente sobre saúde mental e academia, né, depois da Aline ter feito todo essa contribuição aí para a gente. Eu queria primeiro me posicionar, né, de acordo com tudo que a Aline falou. Eu acho que a gente não pode autonomizar a instância psíquica do corpo físico do sujeito, né? Então, eu acredito que, e nem das experiências objetivas que ele tem. Então, eu acredito que a gênese do adoecimento, ela é social, né? Ainda que a gente não possa deixar de lado a parte orgânica. Então, eu também passo por esse mesmo caminho que ela veio tracejando até aqui. Então, eu vou começar falando, né, sobre a questão da profissão, né? A Aline falou um pouquinho sobre isso, mas a gente falando como academia como um todo, então na academia a gente tem estudantes, a gente tem pesquisadores, a gente tem professores, a gente tem pesquisadores que são docentes ao mesmo tempo, a gente tem estudantes que são pesquisadores ao mesmo tempo, então a gente tem várias pessoas aí que compõem essa categoria, né, se a gente pode chamar assim. E aí eu trouxe uma pergunta aí que a gente ouve muito, né, principalmente a gente que está na pós-graduação, porque tem essa ligação um pouco maior com o trabalho, né, de fato, e aí a gente ouve, né, mas você só estuda ou você também trabalha, né? Então a gente tem perfis de pessoas aí que compõem esse ambiente e que são pessoas que ou estão sendo formadas por meio para o mercado de trabalho, mas que também têm, né, engendrada naquela lógica ali de capacitação a formação para o mercado de trabalho, mas a gente também tem trabalhadores que estão na docência, na pesquisa, a gente tem estudantes que são trabalhadores, né, então que tentam responder ao mercado de trabalho ao mesmo tempo em que estão se capacitando. A gente tem estudantes que que fazem iniciação científica, por exemplo, que participam de projetos de extensão e que, ainda que recebam ou não uma bolsa para isso, estão submetidos a uma lógica ali que eles precisam dar um retorno em produtividade, dar um retorno em atuação dentro daquilo ali, né? Então, a gente tem um perfil também de mães e pais que estudam, né? Então, pessoas que têm um outro tipo, né, uma vida além ali daquela universidade, uma família, alguém, né, que precisa
cuidar ou desviar a atenção. A gente tem ainda estudantes que vivem, né, assim, têm um conforto em casa e podem se dedicar apenas ao estudo, à ação, né, e aí conseguem fazer estágios, conseguem aproveitar, né, tudo que a universidade tem a oferecer. Então, a gente tem muitos perfis que são colocados aí nesse meio, né, e todo mundo, né, todos eles, independente de ser um estudante que está 100% dedicado àquilo, ou um estudante que trabalha, ou um estudante de pós-graduação que pesquisa, ou um docente, está todo mundo submetido à lógica de produtividade, que foi o que a Aline já falou, né? A gente está numa universidade que responde à sociedade que a gente vive, né? E está todo mundo assim, precisamos ser produtivo, precisamos ler mais, precisamos fazer os nossos trabalhos, precisamos ler coisas em outro idioma que não é o nosso idioma, precisamos publicar artigo, a gente precisa participar de todos os projetos que estão abertos, a gente precisa fazer estágio, porque estágio muitas vezes é pré-requisito para a formação, a gente precisa, né, sugar o máximo que a universidade tem para oferecer para a gente, porque é isso aqui que vai selecionar a gente para o mercado de trabalho, né? Então, eu preciso... isso aqui com isso aqui que a gente vai conseguir responder a depois, quando a gente vai fazer um processo seletivo, que pede 1 milhão de coisas para a gente ter, né, como pré-requisito para participar daquela seleção, e na graduação, às vezes, que a gente vai ter isso, tentar ter isso tudo para conseguir o primeiro emprego, né? Então, assim, as relações que a gente consegue perceber dentro, né, do ambiente acadêmico, elas são muito diversas, mas elas estão imbricadas com essa questão da produtividade, né? E aí, dentro disso, né, dentro dessa discussão sobre a produtividade, a gente tem um movimento que ficou bem característico, né, que proliferou um pouco mais agora na época da pandemia, mas que vem de muito tempo já, que você não precisa ser tão produtivo, né? Pode pisar no freio, pode ir com calma, a sua vida não cabe no Lattes, então, assim, vai viver, vai fazer suas coisas, vai aproveitar a vida. E aí eu fico questionando, né? Então, a vida não é isso aqui que a gente está vivendo, né? A vida não é a academia, a vida não é a universidade, a vida não é a gente tentar ter uma profissão. O que seria a vida, então? Né? Em qual momento? Por que aquilo que a gente teoricamente escolheu para fazer, né? Porque a nossa graduação, ela que a gente decide trilhar para o resto da nossa vida, teoricamente, né? A gente pode mudar no meio do caminho, mas a gente faz uma escolha ali pensando, né? Não é uma escolha que a gente está fazendo porque a gente pensa nas nossas potencialidades e no nosso desenvolvimento enquanto ser humano, né? É uma escolha que a gente faz pensando, poxa, isso aqui vai me dar, né? Depois que eu terminar isso aqui, eu vou conseguir um emprego, é isso que vai me dar dinheiro, é isso que vai me sustentar minha família, é com isso que eu vou poder reproduzir a minha força de trabalho. Então, assim, a gente não, né, a gente está submetido a uma sociedade que a gente não tem escolhas de vida, né? Porque aquilo que a gente está fazendo na faculdade não é vida, porque a vida não cabe no Lattes, e o Lattes é o nosso currículo ali acadêmico, né? Mas a gente também tem a discussão, vamos separar trabalho da vida, né? Então, o trabalho também não é vida. Então, qual o momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem toda essa discussão, não precisa ser tão produtivo, vai com calma, a vida não cabe no Lattes, vamos aos poucos, vai dar tudo certo, você não precisa fazer isso tudo. Beleza, a gente não precisa fazer isso tudo, mas será que, de fato, né, a gente tem mesmo essa escolha, né? A gente tem mesmo a escolha de não fazer isso tudo, né? A gente tem essa alternativa de, né, vamos deixar para lá e, né, amanhã a gente vê o que acontece, né? E eu coloquei umas figuras que eu tirei de canais que são
canais voltados para o estudo, né, para a gente tentar discutir sobre essa questão. Então, assim, a gente tem alternativa de pisar no freio, de não viver as linhas do Lattes, de jogar tudo para o alto e problemas, né, sobre o que vai acontecer. A gente tem, de fato, essa alternativa, né? As possibilidades que são postas para a gente, a partir do momento que a gente, né, não precisa ser tão produtivo, elas são possibilidades concretas, né? Ou elas são coisas abstratas, assim, amanhã eu vejo, só que amanhã o boleto está chegando, ou amanhã eu recebo a nota da minha prova, ou amanhã eu preciso dar essa resposta, apresentar esse trabalho para o meu professor. Então, assim, será que, de fato, a gente tem essa liberdade, né, de não ser tão produtivo assim, né, não entrar nessa lógica? Né, eu acho que não, né? E aí eu lembro muito, né, quando faz essa discussão, da passagem que o Marx fala no Capital, né, que o trabalhador ele é livre para escolher, né, ele tem sua força de trabalho para vender, né, para escolher para quem que ele quer vender, mas ele de fato não é livre para não vender, né? Então a gente não é livre para não fazer as coisas, né? Então a gente precisa se submeter a essa lógica, porque é isso que vai dar um emprego para a gente depois, é isso que vai dar oportunidades de carreira para a gente depois, é isso, como eu falei antes, né, no slide anterior, é isso que vai dar a substância para a gente conseguir um estágio, conseguir um emprego. Então, a gente precisa estar submetido a isso, né? Não essa discussão de, não pode ser menos produtivo, não necessariamente é um fato, né, concreto nas nossas escolhas de possibilidade, né? E aí, disso tudo, né, dessa questão de que precisamos ser produtivos, precisamos sempre responder esse mercado, a gente aqui na graduação, é aqui que a gente está se formando trabalhador, e a lógica da universidade também, né, vem alimentar isso, né? A gente tem um processo de romantização e naturalização desse sofrimento, né? Então, coloquei aqui também essa pergunta, né? Você é estudante? Sim. Você já chorou de frustração por não entender uma matéria? Não. E é estudante? Né? Então, assim, a gente precisa passar por um sofrimento, né? A gente precisa estar submetido a algo que faz, que nos faz sofrer mesmo, para conseguir passar por aquele ritual da universidade, né? Então, a gente tem, assim, eu estava procurando, né, os slides, para montar os slides, procurando umas coisas na internet, e aí eu vi não sei se pode chamar de meme, um tweet, não sei de fato o que era, que falava o seguinte, assim, era um profissional, como se eu estivesse conversando com um profissional daqui a muitos anos, né? E aí a pessoa perguntava para ele assim, mas como que você se tornou esse profissional hoje? E aí ele responde assim, porque em 2020, quando todo mundo estava reclamando da academia, eu estava estudando muito, e aí eu consegui passar no vestibular. Né? Então, assim, nem um período que a gente está vivendo, né, um período de pandemia, um período em que, assim, é cheio de incertezas, né, um novo formato de ensino que a gente está tendo que viver agora para, né, conseguir cumprir com as obrigações, com o semestre, nem isso pode ser uma pausa, né, nem isso pode ser você não precisa ser tão produtivo, né, porque as mesmas pessoas que dizem você não precisa ser produtiva, a vida não cabe no Lattes, elas estão correndo por fora, né, e depois vão falar assim, porque enquanto estava todo mundo ali sendo produtivo, quando estava todo mundo ali chorando por causa da pandemia, sofrendo e, né, tentando ver, né, pisar no freio porque, né, a gente está num contexto diferente, eu estava ali ralando, eu estava ali estudando, então hoje eu consegui essa posição. Né? Então, isso nos discursos mesmo, dentro da academia, isso é muito naturalizado, a gente não conversa, né? A Aline falou sobre a questão do suicídio, e eu transponho aqui para a questão da saúde mental, do adoecimento, essas coisas não são muito conversadas, assim, né? A gente vê os colegas chegando para fazer prova, por exemplo, e falando, nossa, eu fiquei até 4 horas da manhã estudando, e aí você se sente péssima, porque você foi dormir às 10, então talvez você
você não vá tão bem na prova igual aquele colega foi, né, porque você não estudou o tanto que ele estudou. Então, na próxima prova, eu preciso ficar até virar a noite estudando, porque é isso que vai me fazer um melhor estudante, é isso que vai me fazer sair na frente, me sair melhor do que aquele colega, do que aquela pessoa. Então, isso, né, vai tornando essas relações, né, muito, muito pautadas aí nessa naturalização mesmo, assim, é normal a gente sentir isso, né, é normal a gente sofrer. Estranho é quem passa pela pós-graduação e não teve nenhum sofrimento, né, é estranho porque, de novo, né, é um exemplo meu da pós-graduação, assim, várias vezes eu ficava assim, poxa, eu sou bolsista, né, meus colegas aqui estão trabalhando, muitas vezes trabalhando 40 horas, e eles conseguem fazer as coisas, e eu não consigo, eu não sou produtiva igual eles são, né, e aí, poxa, às vezes eles estavam sofrendo tanto quanto eu, ou tinham uma outra dinâmica de trabalho, mas isso não é conversado, pelo contrário, né, a gente só vê o que os outros estão fazendo e ficamos, né, com medo, ficamos ali preocupados, isso causa, né, ansiedade, isso estresse, isso causa falta de sono, isso causa a busca por medicamentos que vão fazer a gente se manter mais concentrado, né, porque a gente precisa responder a isso, né, porque o normal, né, o comum é que a gente, né, sofra mesmo, né, é bonito isso, né, assim, depois de tudo que eu fiz, depois de todas as minhas noites sem dormir, né, eu consegui hoje estar onde eu estou, eu consegui o meu diploma da graduação, eu consegui o meu certificado do mestrado, do doutorado, né, então eu coloquei uma frase também, que eu acho que é uma coisa que a gente ouve muito, que é isso, né, treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, então viva o que eles sonham, né, e aí disso, a gente traz um outro desdobramento, né, que é um pouco, que já foi discutido aqui, acho que alguém até fez um comentário nesse sentido, que não tem lugar para todo mundo, né, então a gente precisa ter essa competição cada vez mais exacerbada, né, a gente precisa passar um na frente do outro o tempo inteiro, desde antes, né, da nossa entrada na graduação, então a gente, não tem lugar para todo mundo, né, na graduação, menos ainda na pós-graduação, né, então, assim, a gente tem que estar desde antes, ali, desde aquele início, a gente tem que estar competindo com outras pessoas, né, a gente tem que ser melhor do que todo mundo, e a Aline trouxe um relato de uma menina de 14 anos, né, que já tinha esse nível de preocupação, né, de como que ia ser, como que ia fazer com a carreira, assim, eu vejo, né, a geração que vem depois de mim, a minha tem um pouco disso, mas a que vem depois de mim, que eu pude acompanhar com os meus irmãos, por exemplo, né, desde de novinhos, assim, já tem aquela pergunta que sempre faziam para a gente quando a gente era pequeno, né, o que você quer ser quando crescer, a deles está exacerbado, porque, né, eles já começam ali, às vezes, o ensino fundamental, eles já estão nessa busca, né, por se diferenciarem, eu estou fazendo isso aqui porque eu vou passar na melhor universidade, porque eu vou conseguir trabalhar em tal coisa, porque eu vou fazer tal coisa. Então, esse discurso, né, ele vem acompanhando a gente desde muito cedo, e já, né, a gente está falando aqui da academia, né, pensando na graduação, pós-graduação, na docência, mas desde antes, né, e a pesquisa da Aline mostra bastante isso, desde antes, né, do ensino fundamental e médio, já existe esse nível, né, de que eu preciso ser melhor do que o outro. Quantos alunos a gente não vê aí que estão fazendo cursinho, pré-vestibular, ou que estão no terceiro ano, que estão, né, se entupindo de medicamento para conseguir concentrar mais, e estudar mais, e ser melhor, e sair na frente, né? Então, assim, essa lógica, ela é muito, muito perversa desde antes da entrada da graduação. E quando você entra, né, isso continua, porque o mercado de trabalho, ele não vai, ele não vai agregar todo mundo, né? Pelo menos, assim,
principalmente não da forma como a gente quer, né? Assim, não necessariamente, estou fazendo psicologia, aí eu quero ser psicóloga clínica. Não, às vezes eu não vou achar essa oportunidade. Às vezes eu não vou achar oportunidade nem na psicologia, né? Às vezes eu não vou achar oportunidade nenhuma no mercado de trabalho. Né? Então, isso é um ponto muito importante que também precisa ser discutido, né? Não tem lugar para todo mundo. Né? Então, lá atrás, quando a gente, né, teve o início dessa sociedade que a gente está vivendo hoje, né? E, consequentemente, a formação de uma subjetividade, essa subjetividade privatizada, né, essa subjetividade que veio se formando junto com a sociedade que a gente vive hoje, a sociedade capitalista, né, a gente tinha esse ideal, a gente precisava ter esse ideal de que todos eram livres, todos eram iguais, só que esse igual, essa liberdade, ela se dá em detrimento do outro, né, ela se dá na competição, ela se dá em tentar sempre ser melhor, sempre sair na frente, sempre fazer mais, porque não vai ter lugar para todo mundo. Né? E aí a Aline trouxe uma coisa importante num dos slides finais dela, eu até anotei aqui, porque eu acho que faz sentido nesse todo que eu quis trazer aqui, que ela falou, né, da questão da concorrência, do individualismo e a busca por ser melhor, né, essa questão do padrão. Então, acho que tudo isso está muito próximo aqui. E aí tem um outro fator também, que eu acho que pode ser um fator muito causador de adoecimento, né, que vem de encontro a essa questão de não ter lugar para todo mundo, que é a sensação de que eu sou um privilegiado, né? Então, assim, eu tô aqui, poxa, tanta gente queria estar no meu lugar, tanta gente queria estar aqui, né? Então, eu preciso me esforçar, assim, dobrado, porque olha a sorte que eu tive, né, de ter algo que deveria ser, né, um direito de todos, né? Todos deveriam ter, pensando aqui, né, no sistema capitalista exclusivamente, né? Todos deveriam ter acesso, todos deveriam ter uma vaga, né, na universidade, por exemplo. Então, a gente fica nisso, né, assim, eu preciso responder a isso, né, e eu preciso responder bem a isso, porque, poxa, cara, tinha muita gente querendo estar aqui, né, e aí eu acho que é uma outra discussão que até que a gente fez no núcleo de pesquisa, tem até um texto da professora Deise Ferraz no nosso site, que fala um pouco dessa questão da gente, da solidariedade, né, da gente se sentir culpado por coisas que outras pessoas não têm, mas que não são nossa responsabilidade, é algo que diz de um sistema, né, que para se sustentar precisa ser assim, né, que para se sustentar ele precisa andar dessa forma. Né? Então, tudo isso, todo esse nível, né, toda essa questão de produtividade, de querer ser mais do que o outro, né, de medo, assim, do que vai acontecer depois que eu formar, tudo isso, né, é palco para o adoecimento. Só que tudo isso reflete a sociedade que a gente vive. Né? Então, não dá para descolar, né? Respondendo a pergunta da Aline, né? Não dá para descolar uma coisa da outra, né? Não dá para a gente discutir academia sem pensar aonde que essa academia está, né? Então, eu acho que a gente precisa superar a pergunta, né? Tipo, é a academia que adoece, né? É a universidade que adoece, é a graduação que adoece, né? Ou são as particularidades históricas e sociais de um processo de produção e reprodução que a gente vive, né? Que tá pautado na exploração, né? E que pressupõe que a gente viva dessa forma, né? E aí eu acho que, né, quando a Aline falou sobre a questão dos psicólogos, né, eu acho que a gente tem que tentar alternativas, né, de pensar isso em termos sociais mesmo, né, pensar isso em termos da sociedade que a gente vive, porque, assim, fazendo um paralelo ali, né, será que a solução mesmo é
fazer as pessoas entenderem de outra forma o que elas estão vivendo, né? Fazer as pessoas ressignificarem esse sentimento, né? Fazer as pessoas tentarem ser mais organizadas, às vezes, né? Ensinar técnicas de produtividade, assim, né? Para elas conseguirem se organizar melhor e conseguirem cumprir os prazos de uma maneira melhor, ou, às vezes, tomar ali um remédio, né, quando diagnosticado com alguma patologia, para, né, curar aquilo e deixar realmente aquela pessoa mais concentrada, né? Será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? Né? Será que isso não é muito parecido ao fato, sei lá, da Foxconn colocar uma rede para prevenir os suicídios, né? Ou da UFMG pintar a parede, né, que estava gritando aquele recado, né, sobre a questão do suicídio, né? Ou será que a gente precisa, na verdade, entender onde estão as bases, né? Entender a raiz desse problema, entender o que faz a nossa universidade ser da maneira como ela é, né? O que provoca esse nível de adoecimento em universitários, né? Em pós-graduandos, em professores também, né? A gente está falando da academia como um todo. Né? O que causa isso? Né? Então, é mudar a academia, né? E aí também, de novo, fazendo um paralelo com o mundo de trabalho, né? É buscar melhores condições de trabalho, né? Ou é ir na raiz do problema mesmo, entender que isso é uma questão do sistema que a gente vive, né? E enquanto for assim, né, a universidade ela não vai ser um local onde a gente está desenvolvendo as nossas potencialidades, né? Ela é um lugar onde a gente está formando força de trabalho, né? E nada mais óbvio do que ela reproduzir, né, no seu âmbito, a lógica do sistema que a gente está vivendo, né? Então, assim, eu não estou falando que não é para a gente pegar leve, né? Não é para a gente pisar no freio, né? Que a gente tem que fazer terapia, a gente tem que tentar fazer um exercício físico, a gente tem que equilibrar a nossa vida com as linhas do Lattes, sim, né? Mas mais do que isso, a gente tem que entender, né, que é um sistema que tem na sua base o adoecimento, né? Que tem na sua base o pressuposto, né, de sugar a vida do trabalhador, né? Então, assim, né, para ser diferente, né, para que a gente, de fato, possa desenvolver, né, nos desenvolver enquanto humanos, né, a gente precisa pensar numa sociedade que seja diferente, né, porque só ficar tampando esse buraco não vai adiantar muito, né. Bom, acho que era isso. Trouxe aqui o meu e-mail. Quem quiser discutir mais sobre o assunto, perguntar alguma coisa, coloquei aqui também as nossas redes sociais, nosso grupo de pesquisa. Também, quem quiser discutir sobre o assunto, entrar em contato com a gente, ler os nossos trabalhos, estão todos aí disponíveis. Oi, gente, eu queria agradecer demais a professora Bárbara, a professora Aline, vocês foram maravilhosas. Eu queria avisar a todos que a lista de chamadas já está disponível, está na descrição, tá? É só clicar lá, é um formuláriozinho, e aí depois vocês vão receber os certificados. E agora eu vou pegar algumas perguntas que foram feitas no chat, e aí as professoras, quem tiver interesse em responder e tudo mais, vai ficar na tela. Deixa eu só. Tem uma pergunta de Laís. Vocês conseguem ver? Sim.
Ô, Thaís, eu acho que a gente que tinha umas outras perguntas antes dessa. Tem antes, né? Só um momento. É. Tem a minha, começa pela minha, na verdade. Eu vou ler para vocês. Vocês preferem que eu leia ou vocês leem? Pode ler. Tá. Vocês têm alguma sugestão ou até mesmo estudos que demonstrem como seria possível diminuir essa problemática dentro da universidade? Porque, enfim, né, como vocês mesmos comentaram, a gente sobe uma pressão para entrar, a gente sobe uma pressão dentro da universidade. E aí, como diminuir isso para o aluno ou até mesmo para vocês, professores? Tu quer fazer um bloco de questões e aí a gente responde junto ou vai de uma por uma? Vamos fazer um bloco? O que é que tu acha, Bom, Bárbara? Pode ser. em seguida, tem essa, Poliana, ela parabeniza pela iniciativa, né, e gostaria de fazer uma questão aos professores. Que horizontes de redução desses problemas de saúde acadêmica vocês observam como possibilidade para a universidade? Aí ela fez mais um comentário. Até porque só mandar os estudantes procurarem tratamento é apenas mais uma forma de culpabilizar sobre eles. E tem outra, vocês podem colocar mais uma? Pode. Ok. Aline Babi, o que nós, professores e professoras, podemos fazer para ajudar os alunos que estão sofrendo no ambiente acadêmico? E aí, Bárbara, quer começar ou eu começo? Eu vou começar um pouco. Eu vou começar, não. Eu vou responder uma coisa um pouco desesperançosa, se eu for começar. Não pode começar porque a gente está na mesma linha. Quando a Poliana pergunta, deixa eu voltar aqui, né, da Poliana, quais horizontes de redução desses problemas de saúde acadêmica vocês observam como possibilidades para as universidades? Poliana, assim, na minha concepção, eu acho que só mudando a lógica da sociedade. Se a gente mudar a lógica social, aí se poderia mudar essa lógica acadêmica também, né? Aí a gente poderia conseguir reduzir esses problemas de saúde acadêmica, porque é que nem quando a gente traz exemplo de RH dentro da empresa, que você vai lá na RH, tem até uma professora minha da UFMG que falou isso uma vez. O RH, ele tá lá com uma mão, passando a mão na cabeça e com a outra mão, tipo, chicoteando o funcionário. Então, assim, se você não muda o negócio, se você não muda a lógica, a essência daquilo, você tá só mudando ali, fazendo um faz de conta por cima. Então, na minha opinião, assim, até às vezes pode parecer utópico para alguns, mas assim, a gente tem que mudar a lógica social para poder mudar, para poder enxergar esses horizontes de redução de problemas de saúde na academia, né? Porque como a gente bateu no ponto aqui, a academia ela é reflexo da sociedade. Então, se a gente muda a sociedade, a gente consegue pensar nessa redução, né, desses problemas. E aí eu lembro que você colocou uma coisa depois, até porque só mandar os estudantes procurarem tratamento é apenas mais uma forma de culpabilização sobre eles. É exatamente isso. Quando a gente está falando de saúde mental, de academia, de suicídio, a gente não, né? Socialmente se tende a culpabilizar os indivíduos. E isso que você falou, eu concordo. Quando a gente só fala vai procurar tratamento, a gente recai novamente a culpa sobre a pessoa que sofre. Vamos dizer assim, coloca ele como culpado. Então, assim, na minha concepção, a gente tem que mudar a lógica da sociedade para poder conseguir enxergar essas possibilidades de redução que você tinha perguntado. Gabi, quer comentar? Eu já fui me antecipando, porque eu achei tão... Não, tinha uma outra pergunta também sobre indicações de leitura. Foi da Thaís. Essa aqui, ó. Ah, tá. Acho que ela segue na mesma direção, né? Eu acho que o problema é que, né, o que adoece mesmo é a gente viver numa sociedade que a gente não pode desenvolver nossas potencialidades, né? Então, assim,
eu compartilho a opinião da Aline, né? Não é. E assim, né? Até pensando, pegando a última coisa que ela falou, não é uma questão. Né, essa sociedade que a gente vive, ela nos impele a individualizar as dores mesmo, né? Então, assim, essa questão de serem só os indivíduos, só os estudantes buscarem um tratamento, né? O problema é você, não é todo mundo. Você melhora a sua concentração, você melhora, né, a sua. É você que não está entendendo a matéria, você que não tá, isso tudo, né? Isso faz parte dessa sociedade que a gente vive, que desde lá de trás, desde a sua formação, configurou essa subjetividade individualizante. Assim, a gente saiu de um sistema que era, né, que pressupunha a coletividade para outro sistema que serve a nossa individualidade. Né? Então, a tendência é que a gente procure alternativas de tratamento e de melhoria no nível individual, né? Até porque é aquilo que eu comentei, assim, essas coisas às vezes não são conversadas, não são, né, assim, não são compartilhadas. Então, fica isso mesmo, assim, dessa lógica de que é o aluno que tem que procurar, é o aluno que tem que fazer, né? Quando os professores, aí acho que a Alice perguntou nesse sentido, né? E aí eu acho que tem um outro desdobramento do adoecimento na universidade, quando a gente fala do burnout, por exemplo, de ser uma doença que é muito comum em professores, porque somos indivíduos que estamos, a gente está ali na linha de frente de tantos indivíduos adoecidos, né? E isso acaba ocasionando essa doença. Então, assim, eu acho que existem coisas que a gente pode tentar fazer para diminuir a cobrança, para, né, coisas pontuais que a gente tenta fazer, que a gente tenta melhorar, mas, assim, isso, né, não vai na raiz do problema, né, assim, e isso pode causar, inclusive, sofrimento para a gente, né, porque ver os nossos alunos sofrendo, ver, né, assim, os alunos desesperados, às vezes vão te procurar para falar uma coisa, assim, professora, eu não estou aguentando, tem jeito de diminuir um pouco o que a gente está fazendo, beleza, tem jeito, negocia prazo, dá uma prova mais tranquila, né? Mas assim, né, fim ao cabo, não é isso que vai solucionar o problema, né? Enquanto a gente viver numa sociedade que ela é adoecedora por si só, não vai conseguir, né, mudar. A gente pode, né, botar uma rede, aí fazendo de novo a associação com o mundo do trabalho, né? A gente pode fazer uma sala de descompressão, a gente pode dar um salário melhor, mas não é isso que vai mudar de fato, né? O acontecimento vai continuar acontecendo. Isso que você falou, Bárbara, respondendo a Alice, às vezes a gente fica, ok, vou tentar ser mais maleável, não vou ser essa professora que, estou falando de experiência minha, não vou ser essa professora que faz os alunos sofrerem, que cobra tanto para não adoecer ninguém, para contribuir com isso. Mas aí, às vezes, a gente acaba adoecendo, se cobrando, nossa, eu acho que eu não sou tão boa professora, porque eu estou sendo muito... Enfim, a cobrança acaba sendo inversa, e aí você adoece junto. E eu vou voltar para lá para a pergunta da Poliana, porque eu falei que eu tenho que mudar a lógica e posso deixar ela um pouco desesperançosa. Porque, assim, se a gente fosse pensar em medidas pontuais, tem alguma coisa fazendo muito barulho. Uma serra em algum lugar. Enfim, reparou. Em medidas pontuais, eu lembrei muito da experiência da UFMG. Não estou dizendo que isso vai ser uma solução uma solução definitiva, até porque recai. Definitiva não, assim, uma solução que pode reduzir danos, mas até porque isso recai naquilo que você falou, Polena, de mandarem os estudantes procurarem tratamento. Mas eu lembro da experiência da UFMG, que estava buscando implantar em cada faculdade, na faculdade de medicina já tinha a primeira, aí na faculdade de ciências administrativas, na faculdade de engenharia, estavam implantando escutas acadêmicas, ou seja, eu não tenho uma escuta só agora para toda a universidade, eu tenho em cada faculdade escutas acadêmicas voltadas justamente para essas questões, para o aluno poder ir lá e ter atendimento com psicólogo, etc. Cai um pouquinho nisso que você falou? Cai, acaba recaindo nessa ideia de mandar procurar tratamento, mas seria uma medida pontual, vamos dizer assim, né?
para dar certo. E aí eu Thaís? acho que cai de novo na questão do papel do psicólogo nisso tudo, né? Assim, será que o nosso papel é esse de escuta e né, terapia e fazer aquele sujeito de outras formas, né, o papel que ele está exercendo ali, né, encontrar mecanismos de defesa para dar conta do que ele está vivendo, né, ou é buscar formas que a gente consiga efetivamente mudar a sociedade que a gente está vivendo, né. Então, assim, a psicologia enquanto ciência, ela surgiu nesse berço, né, para tentar compreender as subjetividades e controlar os indivíduos. Né? Então, assim, a gente tem isso, e de novo, né, uma ciência que foca muito, muito na subjetividade e às vezes deixa de fora, né, a questão objetiva mesmo das relações. Então, acho que é um exercício também, né, falando aqui, tem gente aí que é meu aluno, foi meu aluno, e fazendo uma autocrítica também minha, enquanto profissional da psicologia, né, repensar o papel da ciência que a gente faz, né, nesse cenário, né, porque a gente é chamado, a Aline me chamou aqui e falou assim, você é psicóloga, você vai falar mais nesse sentido, mas qual a resposta que a gente está dando para isso, né? Eu acho que é um exercício também da gente refletir sobre isso. Gente, eu queria pedir desculpas pelo barulho, mas, enfim. Tem outra questão que fica: os próximos que chegarão precisarão passar por tudo que estamos passando também e seguir cada um buscando tratamento por conta própria e que nem sempre é acessível. Antes de tu pular a questão, eu já queria comentar isso, porque a Laís colocou realmente, e aí adentra na outra fala de Poliana, buscar tratamento. Ok, se manda buscar tratamento, mas isso que a Laís falou é muito verdade. Nem sempre esse tratamento é acessível. A gente encontra em algumas universidades, né, geralmente nas faculdades de psicologia, escutas acadêmicas, mas não é igual, não que não seja igual, mas às vezes você não consegue uma vaga na escuta e etc., né? Então é muito difícil mesmo a gente conseguir. Cadê a pergunta dela? Conseguir esse tratamento. Conseguir essa ajuda psicológica, vamos dizer assim. E os próximos que chegarão precisarão passar por tudo isso que passamos também. Lá vou eu ser desesperançosa de novo, para quem espera uma resposta muito certeira. Acho que precisarão, se a gente continuar com a sociedade do jeito, se a sociedade continuar caminhando dessa forma, precisarão de forma, acho que até mais grave, não sei. Bárbara, o que é que tu acha? Não, tenho total acordo, assim, acho que enquanto a gente viver nesse sistema, essas coisas vão continuar acontecendo, né, e agora o que a gente pode fazer quanto a isso, é isso que a gente está fazendo aqui, né, é discutir, é problematizar, né, não aceitar as coisas da maneira como elas são postas para a gente, né, é tentar ir para a luta mesmo para ter uma nova forma de sociedade, porque senão vai ser para o resto mesmo, né? Foi assim, de maneiras diferentes, mas foi com a geração dos meus pais, é com a minha geração, vai ser com a próxima, e da mesma forma como vem sendo desde quando, né, as universidades estão aí. A sociedade, dessa forma, está aí também. Tem uma pergunta de João Vitor. Para quem é vestibulando, qual o conselho que vocês dariam para ter mais controle emocional? Nossa. É teu irmão, Bárbara, dá o conselho. Eu acho que, assim, né, enquanto a gente está vivendo nessa sociedade, igual eu falei, assim, não é uma questão, eu não quis problematizar aqui para falar assim, você não precisa fazer isso, não faça aquilo, né, jogue tudo pro alto mesmo, não tem problema, vá viver a vida, né, eu acho que não é nesse sentido, porque a gente ainda está no sistema, a gente ainda tem que responder a ele de alguma forma, a gente ainda precisa, né, fazer João está aí
para fazer vestibular, começou a universidade no começo do ano, né? Então, assim, vocês precisam se submeter a isso porque estamos todos submetidos à lógica desse sistema, né? Então, ter essa tentativa de entender que acontece dessa forma, né? E talvez esse entendimento possa ser, de alguma forma, libertador, né? Principalmente quando a gente tenta agir de uma maneira a mudar a sociedade que a gente vive, mas, fora isso, abraçar a possibilidade mesmo. Continuar estudando. Eu tinha. Sei. Continuar estudando, você falou? Estudando, fazendo vestibular, e só ter a consciência de que, né, não somos nós que somos ruins, né? Não sou eu que sou um mau aluno, não sou eu que, nossa, sou a última pessoa do mundo porque não passei no vestibular, né? Não é essa a questão, né? A questão é um sistema que não tem vaga para todo mundo mesmo. Então, se eu tenho vestibular e eu não passei, alguém não ia passar, né? Não tem lugar para todo mundo. Então, eu estou vendo que as pessoas estão comentando e contando casos também, né? A gente sempre acaba se identificando quando está falando sobre isso, a gente acaba se identificando nas questões de sofrimento na graduação e na pós. Mas desculpa cortar, Thaís, vá que é sua. Não, perguntaram sobre a situação do RAPS, eu acho que é assim, nesse tempo de pandemia. E eu acredito que isso seja o sistema que as universidades oferecem para nós, alunos, de atendimento. Não tenho certeza. Não, na verdade, ele é vinculado ao governo mesmo, é uma rede de atenção psicossocial. Não sei te falar, João, não é algo que eu tenho essa informação aqui para te dar de pronto. Não sei. Eu sei que a UFPE, Pernambuco, né, Caruaru e Recife voltaram a atender para os alunos, mas as outras universidades que está acontecendo. Tem mais um comentário. Da Laís. Meu Deus. Quer ler, Thaís? Pode ser. Na graduação e no mestrado eu não sofri, mas no doutorado sofri tudo junto. Tentei suicídio 2 vezes antes da defesa. Meu medo era defender, defendi e hoje me sinto sem vontade de participar de nada na universidade. Ela fez mais um comentário. Esses depoimentos são muito importantes para a gente começar, para a gente pensar e refletir sobre o quão a pós-graduação realmente mexe com as pessoas e fazer aquilo que a Bárbara falou, não criar como se fosse normal a gente sofrer. Não, você não sofreu fazendo mestrado, doutorado, você não fez, né? A gente não pode normalizar isso, que nem a Bárbara tinha comentado. Vai, Thaís. Ela continuou, professoras, tentei justificar minhas tentativas a partir de Durkheim, que considerava o suicídio como um fato social. O que vocês comentariam sobre isso? Eu posso ir, Bárbara? Eu acho que eu tô tomando a fala aqui em alguns momentos. Eu acho que tem até aderência com as coisas que você estudou. Então, Laís, eu li Durkheim, né? E eu vejo ele falando sobre um fato social, mas eu parto de uma perspectiva marxista, né? Que coloca ali o suicídio como uma coisa que está no seio da nossa sociedade capitalista. Então, Durkheim, ele é interessante para a gente começar a estudar, a pesquisar sobre suicídio, mas eu acho que ele para em um momento e ele deixa tudo muito... É isso ou aquilo, é isso e acabou. Então, acho que dá para ir um pouco mais além do que Durkheim faz. Se você tiver interesse sobre isso, de estudar sobre isso. Tem mais um comentário. Só fazendo Pode ler, Thaís. Não, pode falar, Bárbara. Não, mas acho que depois para eu comentar esse, acho que vai refletir no outro também.
Tem uma professora que comentou uma vez: o cara tem problema em casa e depois vem apresentar um laudo pedindo dilatação de prazo, no sentido de que problemas pessoais não deveriam se misturar com o acadêmico. É engraçado, né? Porque quando a gente está nas aulas da graduação de administração, o que mais se fala quando você está lá vendo, por exemplo, Escola das Relações Humanas, é que quando você foi ver Escola das Relações Humanas, aliás, quando os pesquisadores começaram a pensar em teoria das relações humanas e etc., o administrador, a partir daquele momento, começa a entender que o ser humano é complexo, que existe um homem social, que é cheio de emoções, nananã, e que não se consegue separar aquele trabalhador, aquele ser social do trabalhador que vai estar ali gerando mais valor, né? Quando a gente está vendo lá nas aulas de administração, a gente vê isso. Então, se vende para os alunos a ideia de que, olha, você é administrador, você também tem... Eu estou falando da administração porque é minha área, né? Eu sei que tem gente de outras áreas aqui. Mas aí você vai lá e vende para o seu aluno a ideia de que o administrador, ele tem que ter consciência, ele tem que ter ciência de que as pessoas, elas vão para casa, elas vão para o trabalho, mas elas não deixam os problemas em casa. Você tem que saber mediar, você tem que saber gerir isso. O aluno sai de lá com essa ideia. E aí essa pessoa que se formou em administração, porque eu não sei se esse professor que a Poliana está falando é de administração, mas eu imagino que seja porque ela comentou aqui que faz pós em administração. Mas né? pode ser de gestão de pessoas na psicologia também. Mas eu acho que é porque a Poliana é da administração. Ela é psicóloga, mas ela é da administração. E aí, tipo, esse professor, ele vendeu essa ideia em determinado momento para algum aluno na graduação, porque a gente tem, antes de entrar ali na pós, a gente tem que passar pela graduação, e aí vem com esse discurso depois, no sentido de que problemas pessoais não devem se misturar com os acadêmicos. Então, fica meio que contraditório. E isso acaba me levando também àquela pergunta que a Alice fez, o que a gente como professor pode fazer? O que a gente pode fazer é não fazer isso que esse professor fez. Não ficar com essas piadas, né? Piadas muito entre aspas, não ficar menosprezando esses problemas e achando que você, a partir do momento que entrou ali dentro da sala de aula para assistir uma aula de mestrado, doutorado ou de graduação, você vai esquecer todo mundo e todos os seus problemas pessoais. E eu acho que o contrário também acontece, assim, né, de justificar um trabalhador, por exemplo, que adoeceu, né, não vincular o adoecimento à atividade laboral dele, né, falar, porque separou da esposa, porque já tinha predisposição, porque brigou com a família, todos os problemas são fora daquilo que é o local que a gente fica a maior parte do tempo da nossa vida, né? Então, acho que isso é muito presente. E isso na pós-graduação, então, assim, parece que a gente não precisa... A lógica, né, como a pós-graduação é vista, somente especificamente aqui no Brasil, que é a minha experiência, ela é bem nesse sentido que esse professor falou, assim, a gente precisa abrir mão de várias coisas da nossa vida, e é como se, assim, você já entrou sabendo, né? Você já entrou sabendo que tinha que fazer isso, você já entrou sabendo que tinha que ser desse jeito, né? E aí, assim, problema se você tem, né, algo individual ali que você precise de um prazo, de uma marcação, porque... E aí, qual que é o problema, né? Isso recai nos professores, nos orientadores também, que reproduzem essa lógica, porque muitos deles também são cobrados por esses prazos, né? A academia funciona com base no prazo. Então, a lógica é perversa, né? Vai, Thaís. Minhas professores e professoras de doutorado falavam que um orgulho, que na época deles tomava cerveja para superar o estresse da pós, dentro de um discurso de que hoje em dia é frescura. Essa fala, pronto, eles tomavam cerveja para superar o estresse da pós, isso leva a gente até a começar a pensar num outro aspecto, o quão a gente começa a achar subterfúgios para poder aguentar isso. As pessoas vão se matar, né? Outras pessoas vão atrás de medicamentos, outras pessoas vão tomar cerveja, vão para o álcool. E aí se começa
beber para, entre aspas, superar o estresse da pós, para ficar tudo ok, etc. E não se percebe que isso também é uma fuga, isso também é uma maneira de falar, olha, não estou aqui aguentando também. É um recado, né? Isso. Só que aí, assim, quando for ver o desdobramento, a pessoa é adicta a drogas, assim. Aí você vai tratar a adição dela, né? Você vai fazer um tratamento para ela parar de beber, para ela parar de usar droga, você vai desmamar aquele remédio dela. Mas a lógica, ela vai continuar daquela forma, né? Então, se ela se expor aquilo de novo, tanto acho que foi a Laís que falou isso, assim, as pessoas não se expõem de novo aquilo, né? Eu não me envolvo mais com a universidade, terminei o meu mestrado, não quero mais fazer o doutorado, nossa, minha graduação foi péssima, não vou fazer um mestrado, e aí acabam fugindo da academia porque a lógica ali, ela não mudou, né? Ainda que você tenha sido tratado, medicado, buscado ali as suas maneiras de fugir, seus mecanismos de defesa, a estrutura ali vai ser a mesma, né? Exatamente. Eu queria fazer outra pergunta. Por que você, assim, por que a universidade ela só é voltada para essa temática em setembro? Tipo, pelo menos no meu campus, o ano inteiro eu não vejo cartaz, momento nenhum de motivação ao aluno. Eu só vejo em setembro, especificamente em setembro. E eu não sei para quem é da área mais de humanas, se tem uma maior motivação em relação a sair, sabe, dessa problemática da universidade, porque pelo menos no meu bloco, que é um bloco que eu posso dizer que é mais voltado para uma área de exatas, eu acho um bloco muito fechado, assim, a gente não tem nada que saia daquele momento acadêmico, não tem uma roda de debate, não tem um café cultural, não tem nada. Enquanto os outros blocos, ele tem. Então, tipo, assim, vocês têm alguma ideia do porquê isso acontece? Eu posso responder só o porquê do setembro. Fala, Bárbara, pode ir. Não, responde o setembro, depois eu vou para a universidade. Não, setembro é porque geralmente a gente tende mesmo a só pensar em problemáticas e nas datas que se colocam como emblemáticas ou comemorativas para elas. É aquilo que a gente falou desde o início dessa live, né, dessa apresentação. Tipo, a gente está discutindo agora em setembro, porque o mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo, mês de prevenção, não sei o que, discussão sobre suicídio, mas que é sempre importante se discutir durante o ano inteiro, porque isso não é. As pessoas não param para se matar em setembro, as pessoas não vão só adoecer em setembro, né? Mas aí, como se colocou o mês de setembro como emblemático para isso, se discute a mesma coisa que fazem com o câncer de mama, que vão se discutir em outubro, ou então, quando se fala do mês da consciência negra, aí vai se discutir sobre isso em novembro. É mais nesse sentido, assim, de que se discute sobre isso, é errado, a gente deveria discutir isso durante o ano todo? Deveria. Mas, por conta dessas questões de terem colocado setembro como mês de prevenção, e é aí que começam a surgir todas essas questões. Sobre a questão da universidade, Thaís, eu não sei, assim, de fato, talvez seja um perfil mesmo dos professores, das discussões que são feitas, mas eu não sei se isso de fato age no sentido de prevenir alguma coisa, sabe? Eu acho que talvez seja um outro tipo de lógica que vai ocorrer ali naquele curso em específico, mas que pode ser talvez adoecedor por um outro sentido, né? Assim, poxa, é tanta coisa que eu não dou conta de tudo, né? Pode ser isso também. Isso que Thaís me falou dessa coisa de humanas e exatas, a gente realmente tem. Eu posso falar das áreas de humanas porque eu vivenciei isso fazendo história, né? Que estava ali no CCHLA da UFPB, estava dentre as humanidades. E a administração estava realmente lá, estava do outro lado.
E a gente via mais um pouquinho dessas discussões, não necessariamente sobre suicídio, sobre saúde mental na época, mas a gente via mais dentro, eu via mais enquanto estudante de história do que enquanto estudante de administração. E aí eu lembro depois, quando eu entrei na administração, no mestrado, como a minha linha discutia questões sociais, de trabalho e sociedade, né, aí a gente era chamada linha feliz, porque a gente, teoricamente, não sofria ali dentro daquela linha. Os estudos que a gente não fazia não eram tão sofridos quanto o pessoal do marketing, quanto o pessoal das finanças e o pessoal de TI. Né, a gente era tido como linha feliz. E aí isso me lembra que é mais uma forma da gente acabar adoecendo os estudantes, quando a gente fala, mas vocês não sofrem, e aí você fica pensando, nossa, eu tô aqui me matando, ficando até 4 horas da manhã para estudar, me matando para conseguir artigos, e será que eu não tô me dedicando o suficiente, porque naquela linha o negócio é mais hard, é mais puxado, tinha até uma linha que se chamava linha hard, se eu não me engano, é mais puxado, e aí você fica naquela de que, eita, será que eu estou me dedicando o suficiente? Ele vai ser um melhor profissional que eu, porque ele estuda mais, porque a linha dele é mais puxada, é mais pesada, e a minha não, a minha é feliz, a minha é que eu só estou discutindo o sexo dos anjos. E até isso acaba, na minha concepção, influenciando para esse adoecimento. A questão dos próprios cursos também fazem isso, né? Assim, tem cursos que são considerados muito mais difíceis do que outros, assim. E aí você fala, poxa, fulano está fazendo esse curso que é tão difícil e ele está estudando de letra, e eu aqui estou fazendo um curso que é fácil de entrar, é tranquilo e não estou conseguindo, né, ter um desempenho suficiente. Aí você começa a se comparar, né, com outros. Quando eu trouxe também a questão da competição, então, mas você começa a se comparar com outras pessoas, né, e aquilo vira um sofrimento para você, né? Porque você acha que você, na verdade, é o deslocado, você que não está conseguindo. E aí, tudo isso que a gente veio falando antes. Aí você vai procurar alternativas para você sair desse sofrimento, para você ser uma pessoa mais produtiva, para você se julgar nesse Vladimir, ele fez a pergunta, né, semelhante à minha, então eu vou passar para a Júlia. Deixa eu só responder, Vladimir. Eu não sei especificamente por que setembro, mas o amarelo tem a ver com a história de um rapaz que se suicidou, acho que nos Estados Unidos, e ele tinha, eu não lembro se era um carro amarelo ou era uma fita amarela no skate, alguma coisa assim. E aí se colocou setembro amarelo por conta disso. Assim, mas agora o porquê de setembro eu não sei. Eu realmente não me lembro o porquê de ser no mês de setembro. Certo. A gente vai para a Júlia. O que vocês acham que deveria ser feito para que as pessoas dialogassem ou dialoguem sobre a importância da saúde mental, não apenas em setembro? Eu acho que quando a gente parte do entendimento do que é, né, assim, pensando igual na perspectiva que eu e a Aline trabalhamos, né, na perspectiva mais social, isso começa a sair, né, de um discurso que individualiza as pessoas, né, vamos falar, porque querendo ou não, a Aline trouxe isso, né, discutir sobre suicídio é um tabu, discutir sobre saúde mental é um tabu, né, as pessoas não, e aí, de novo, trazendo a lógica até da universidade mesmo, né, assim, as pessoas não discutem que elas estão em sofrimento, as pessoas não falam que elas estão em sofrimento, então, eu acho que quando a gente começar a pensar na saúde como um todo e na saúde mental especificamente, como um reflexo de uma sociedade, né, que na sua base é uma sociedade adoecedora, eu acho que esse diálogo vai ser trazido à pauta em qualquer discussão que a gente estiver fazendo nesse sentido, né? Mas eu acho que enquanto a gente continua individualizando as coisas, né, culpabilizando os indivíduos, psicologizando o adoecimento, eu acho que ele vai continuar sendo discutido sempre na esfera do escondido, ou então nas alternativas ali de prevenção, que também focam muito mais no indivíduo do que na questão social. Eu acho que é mudar virar essa chavinha
de onde que a gente está partindo a discussão sobre o adoecimento das pessoas nessa sociedade. Vladimir, ele fez outro comentário. Toda sexta-feira no Cava, em Recife, muitos estudantes iriam a esse local para se alienar um pouco, bebendo ingerida, bebendo e tal. Eu acho que ele dá continuidade. Muito trabalho, prova, seminário, um aperreio, só alguns professores. Quando tinha calourada, aí é que todo mundo iria mesmo. Ele até entende, e ele segue falando que o curso de economia é um curso muito difícil, porque é humanas misturado com cálculos e afins. A administração é igual. Só um comentário sobre isso que o Vladimir falou, assim, ele falou, os estudantes iriam a esse local para se alienar um pouco bebendo, ingerindo bebida alcoólica para não endoidar. E isso que a gente está fazendo uma coisa, isso que ele comentou é uma coisa que a gente já tinha comentado aqui. Às vezes você vai para, acho que foi a Laís que comentou da cerveja, né, que os professores dela diziam que iam tomar cerveja para tirar o estresse da pós-graduação. São essas formas de você aliviar essa tensão. Eu vou ali, vou agora para a calorada beber cerveja, ingerir bebida alcoólica para me aliviar. São formas que os indivíduos vão encontrando para tentar mediar, né, esse sofrimento. Até agora só tem mais um comentário. Eu vi um comentário de uma pessoa falando, explicando o porquê de setembro. Isso, eu vou colocar ele. Foi Maria Cecília. O Setembro Amarelo acontece em setembro porque foi o mês que o rapaz que foi citado se suicidou. Foi o que você contou. Então está explicado o porquê de setembro. Eu não me recordava se tinha sido isso mesmo. Eu acho que tem outros dois comentários que a gente não pegou, que foi a Poliana dizendo que a questão da medicalização na pós é assustadora, e depois a Laís complementando, falando que tem 3 meses defendido, ainda toma remédio para dormir antidepressivo. Eu acho que são questões muito, muito importantes que, de novo, trazem à tona a questão da individualização do problema, né? Então, assim, por que eu não consigo dormir? Né? Por que eu não consigo me concentrar? Por que as pessoas estão tomando tanto medicamento e um perfil tão parecido de pessoas? Então, muitos estudantes da pós-graduação estão precisando, né, tomar antidepressivo. Isso, gente, para mim é tão claro que isso diz de alguma coisa, sabe? Que isso diz de um contexto que está adoecendo essas pessoas, né? E aí, para além desse contexto, né, porque eu e a Aline já batemos aqui na tecla, né, como que a academia, né, é um reflexo da sociedade e como, né, ela é inerentemente adoecedora. Então, assim, tem muita gente tomando remédio, tem muita gente sem conseguir dormir, aí eu não consigo dormir, aí eu tomo remédio para dormir, aí eu não consigo acordar, aí eu tomo remédio para acordar, aí eu não consigo ficar concentrada, eu tomo remédio para ficar concentrado, mas aí também eu fico muito mal porque eu estou tomando muito remédio, aí eu vou procurar, né, outra forma de fuga, né, porque é uma bola de neve aí que não trata, de fato, a raiz do problema, né? Que não vai se resolver, aí, voltando de novo ao início das nossas perguntas, né? Que não vai se resolver com mudanças paliativas na universidade, que não vai se resolver de maneira imediata, assim, né? Só vai se resolver quando a gente tiver uma lógica diferente de sociedade, né? É isso. Mais questões? Gente, vocês têm mais comentários, mais perguntas?
Deixa eu só dar um recado, enquanto se alguém tiver alguma questão enquanto a pessoa digita. A lista de presença, como Thaís já comentou aqui, já colocou no chat, ela está disponível no link que está na descrição do vídeo. Então é só você clicar lá, vai abrir um linkzinho do Google Formulários, você preenche com seu nome, sua instituição e o e-mail. Pronto, já está computada a presença. E aí depois, para pegar esse certificado, basta vocês acessarem o Even novamente. Eu estou explicando porque teve gente que ficou com dúvida naquele outro evento que a gente fez, do ciclo de debates. Então, basta acessar o Even, que foi onde vocês fizeram a inscrição, com o login que vocês fizeram a inscrição, que vai ter lá uma partezinha de certificados, aí o certificado dessa palestra vai estar disponível, certo? Bárbara, tem um comentário direcionado à sua fala. Bárbara, às vezes nem é prescrito, mas como a estudante já me relatou, a Grela leva um tipo de remédio na bolsa e oferece aos outros como chiclete para dar conta. Às vezes a pessoa nem procura. Às vezes a pessoa nem procura, porque é isso também, né? Procurar ajuda psicológica, psiquiatra, também entra no tabu, né? Então, às vezes a pessoa nem procura esse tipo de ajuda, assim, já vai direto nesse mercado aí que não precisa, né, da receita, que não precisa passar por um profissional de saúde, né, para poder conseguir. Isso que tu falou, desculpa, Thaís, isso que tu falou, Bárbara, me lembrou de tabu. É aquilo que eu falei, quando a gente fala de suicídio, o que é que vem à mente? Aí aquela questão de tabu, vergonha, é a mesma coisa quando você fala de ir no psicólogo, no psiquiatra. Não, eu não vou, porque isso é coisa de doido, né? É o que se fala geralmente. E aí se procuram esses outros meios que a Poliana relatou, e eu já vi esses meios acontecerem, já vi na prática isso acontecer, esse oferecimento de remédios para dar conta de teses e dissertações. E por que a gente precisa disso, né? Assim, eu, pelo menos, assim, eu tenho uma relação com a academia de muita felicidade de estar onde eu estou, assim, de ter escolhido essa trajetória, de pesquisar o que eu pesquiso, e ainda assim, né, a gente às vezes não suporta, né? Então, eu, assim, dando até um relato pessoal, né, acho que a Aline compartilha disso, porque a Aline faz parte do mesmo núcleo de pesquisa que eu, assim, a gente né, enquanto núcleo ali, enquanto desenvolvimento das nossas pesquisas, a gente tem, né, a gente não tem uma cobrança excessiva, a gente tem um compartilhamento de informações, a gente troca muito e tal, e ainda assim, né, é difícil, é adoecedor, a gente se sente pressionado o tempo todo, a gente sente que às vezes a gente, né, não sabe o que a gente está falando, não tem propriedade para falar o que a gente está falando, e, né, isso super exacerbado, assim, porque a gente se compara o tempo todo com outras pessoas, né? Então, porque é isso, apesar do, por exemplo, o nosso grupo, né, ir na contramão, né, do que dessas exigências de CAPES, de universidade, etc., apesar de ser, vamos dizer, um safe place, né, um lugar seguro, ele não, a gente está sendo pressionado por coisas que estão além desse grupo, que são elementos sociais, né, por isso... Os 2 anos estão batendo ali na porta, né, os 4 anos estão batendo ali na porta. Ou então você vai ter que se formar agora, desculpa, Thaís, ou então você vai ter que se formar e vai ter que arrumar um emprego, vai ter que se formar e vai ter que tá já se formando, tu ainda não faz estágio. Acho que um comentário que acho que foi Caio que colocou aqui na lista, no chat, ele fala, você vai se formar, tem que terminar a TCC, tem que arrumar um emprego, e não pode ser qualquer emprego, tem que ser um emprego bom, porque você se formou, né? Ainda tem isso. Ainda mais se você escolhe um curso considerado fácil, né? Assim, que a gente estava falando a questão do curso, assim. Eu sei que não se dê bem para você ver, né? Vai ter um monte de coisa assim, mas ninguém mandou fazer isso, né? Devia ter feito medicina, direito e engenharia. Exatamente. A gente já não tem, né? Quando a gente toma essa decisão, já não é uma decisão pautada única e exclusivamente nos nossos interesses pessoais, assim. A gente precisa pensar no mercado, a gente precisa pensar como que vai ser depois, né? A gente precisa pensar se a gente vai ter tempo, porque existem ainda cursos que a gente não consegue acompanhar, porque um curso de medicina, por exemplo, se você trabalha, você
é muito difícil você fazer um curso de medicina, porque os horários, né, as aulas muitas vezes são integrais, né, tanto na universidade quanto na particular. Então, assim, às vezes você não vai ter condição de fazer aquilo porque você não pode ficar sem trabalhar, né? Então, assim, a nossa decisão, quando a gente entra na graduação, ela já não é pautada só na nossa vontade, né? E aí, mesmo que a gente ainda consiga, de alguma forma, ter uma estrutura para fazer um curso que seja mais próximo da nossa vontade, a gente ainda tem que lidar com isso, assim, de esse curso é muito ruim, você não vai ser ninguém na vida fazendo isso. Então, a gente tem que ralar dobrado, né? E eu acho que vem essa discussão que até que Thaís fez sobre essa questão de humanos e tal. Às vezes a gente tem que tentar se destacar ainda mais, porque o que a gente faz, né, ele já não é tão valorizado assim, né? Então, é complicado. Nossa, tem Tiveram agradecimentos. Bárbara agradeceu, porque é muito importante o debate, parabenizou. E Laís também agradece pelo debate. Acho que foi o primeiro evento que participei durante a pandemia, sem pensar em certificado e sim pela discussão. Ficamos gratos, né? Espero que essa discussão tenha ajudado, né, a gente a pensar mais e refletir, não só na questão específica do suicídio, porque era o intuito, né, mas na gente enquanto sociedade, de um modo geral, para onde a gente quer ir. Infelizmente, a gente tem um comentário não muito legal, de João Pedro. Infelizmente, meu amigo se suicidou anteontem por conta dessa maldita pandemia. Claro, também com o acúmulo dos sofrimentos que estava passando. Eu lamento muito. Nós lamentamos também, Pedro. Muito. E eu acho que isso tem uma correspondência até com o que eu trouxe um pouco na minha fala, quando eu falei do meme ou do tweet, não sei, que eu vi, né, que falava assim, né, para uma pessoa daqui uns anos, perguntava para ela, como você chegou até aqui? Aí falou, em 2020, quando estava todo mundo sofrendo e reclamando da pandemia, eu estudei, né? Então, assim, essa lógica, a gente se sente tão pressionado, né, a gente não tem, de fato, escolhas concretas para deixar de ser produtivo, né, pelo menos a maioria de nós não tem, né, a gente não pode escolher não se dar bem na universidade, a gente não pode escolher, poxa, estamos no meio da pandemia, né, não vou trabalhar, não vou ficar quietinho enquanto as coisas passam, porque isso é muito complicado para mim. A gente não tem essa opção, né, ainda que seja ventilado, né, no sistema, né, na sociedade capitalista, que somos indivíduos livres, né, as nossas escolhas, elas não são pautadas em concretude, né, assim, a gente pode parar de trabalhar, a gente pode não entregar o trabalho da faculdade, mas o desdobramento que isso vai ter, né, não é algo que interesse, então, eu acho que é bem tenso. Sinto muito, João. A Alice parabenizou vocês também e menciona que esse assunto é urgente e necessário. Por fim, que possamos nos acolher e ouvir uns aos outros. Sobre o acolhimento, eu vou voltar naquele ponto do 188, né, do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que ele está ali para escutar, né? A gente às vezes não consegue pagar um psicólogo, porque não é algo barato, não é algo acessível mesmo, mas essa ligação ela é gratuita e o número é o mesmo para todo o Brasil, 188. Então, às vezes, no momento assim, pode ser interessante, pode ser importante. E aí também, ainda sobre a questão do psicólogo, né, a Aline chegou, acho que, a comentar um pouco disso, mas a gente tem, né, em muitas graduações em psicologia, a gente tem atendimentos gratuitos, né, acho que Thaís comentou isso, né, a gente tem muitos psicólogos que atendem a preço social, então, buscar essa ajuda é muito importante, né, se reconhecer, isso que a Bárbara falou, assim, que possamos nos acolher e ouvir uns aos outros, né, entender que não é algo individual, né, não é a gente que é menos do que o outro, não é só a gente que está em sofrimento, né, é algo inerente à maneira como a gente vive em sociedade, né. A gente, então, não pode culpabilizar o indivíduo, né, a gente tem que olhar para a sociedade, esse indivíduo faz parte desse social. É isto. Acho que não temos mais perguntas não, né, Thaís? Não, sem mais.
O último comentário foi de Poliana mesmo, parabenizando o debate a vocês e agradecendo. Obrigada também. Gente que agradece. E eu agradeço Exatamente. pelo convite, Thaís, por fazer a mediação aí, foi muito legal. E a todo mundo aí que ficou ouvindo a gente nessas 2 horas. Eu agradeço também a Bárbara por ter topado isso aqui, né, da gente conversar sobre. Como eu tinha comentado, eu estudei isso no meu doutorado e é um assunto que urgia de ser falado, de ser comentado, de ser compartilhado. E aí a Bárbara topou. Muito obrigada também, Thaís, por estar aqui mediando. Thaís é minha aluna na UFPE, tá no terceiro agora, Thaís? No terceiro semestre. E aí, assim, só uma coisa, é importante a gente sempre. Alguém tinha falado isso em um momento, eu ia falar e me esqueci. É importante sempre a gente trazer esses debates, essas discussões sociais para cursos que normalmente na administração a gente ainda encontra um pezinho desses debates, pouco, mas encontra. Mas para cursos que geralmente não tem esse tipo de debate, né? Como as engenharias, a matemática, que é aquela coisa mais papum, e não tem esses debates sociais, é interessante que a gente traga. E aí eu fico feliz de Thaís já agora no início do curso ter contato com essas temáticas e é isso. Eu que agradeço. Obrigada a todas e todos. Obrigada. Obrigada. Vamos encerrar então? Sim. Muito obrigada a todos que participaram. Como a gente falou, a lista de presença ela vai ser encerrada agora. Se você não colocou seu nome, corre nesse link, coloca o nome e os certificados eles vão estar disponíveis já a próxima semana no Even, certo? É só entrar lá. Quem quiser saber mais um pouquinho também, pode entrar no Instagram do Trama, quiser ter acesso a pesquisas, enfim, a um debate, entra no Instagram do NECTrama, lá tem um link para você acessar o site, ver os artigos, ver as pesquisas que estão em andamento, e é isso. Muito obrigada a todas e todos. Tchau, tchau. Boa tarde.